Quantos aqui gostam do mover de Deus? Levante a mão. Amém, eu também gosto. Quantos aqui já viveram o mover de Deus em sua vida? Levante a mão. E quantos aqui querem viver novamente esse mover poderoso de Deus na sua vida? Glória a Deus, nós estamos aqui essa noite para isso. Nós estamos aqui para viver esse mover de Deus na nossa vida. E o mover de Deus, ele não é um evento que acontece somente uma vez. Eu creio que quando você aceitou a Jesus, foi um moverzão de Deus dentro do seu interior. Você tinha vontade de chorar, de sair gritando o nome de Jesus, sair anunciando Jesus para o seu vizinho, para a sua rua. Foi um moverzaço que Deus operou ali. Só que nós sabemos que não existe cota para o mover de Deus. O mover de Deus não acontece em sua vida apenas uma vez. Não existe um esquema de cota. Olha, o mover vai acontecer só uma vez ou só 2 vezes na sua vida. Não, o desejo de Deus é que a gente viva constantemente esse mover que Ele quer operar na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, dentro de nós. Agora, a gente precisa entender o que seria esse mover de Deus. O que seria? Nós podemos dizer que o mover de Deus é quando Deus age de maneira sobrenatural na nossa vida. Nós podemos dizer que o mover de Deus é quando Ele responde às nossas orações de forma surpreendente, de forma sobrenatural. Nós podemos dizer que o mover de Deus é quando Deus opera em circunstâncias que nós já perdemos a esperança. Nós podemos dizer que o mover de Deus é quando Ele pega algo impossível e se torna possível em nossa vida. E o texto que nós vamos ler hoje fala a respeito disso, a respeito de vivermos novamente este mover de Deus. Por isso hoje eu quero falar, vivendo novamente o mover de Deus. Vamos repetir juntos? Vivendo novamente o mover de Deus. Antes de ler o texto, eu quero explicar para vocês o que estava acontecendo, para que você possa entender. Samuel, ele era profeta de Israel naquela época. E naquela época, os israelitas, eles saíram para guerrear contra os filisteus. Quem eram os filisteus? Os filisteus eram um povo que aterrorizava o povo de Israel. Nós podemos dizer que o povo filisteu era um espinho na garganta do povo de Israel. Era um povo que Israel tinha também muito medo deles. E eles saíram para guerrear contra os filisteus. E nessa guerra os soldados de Israel foram derrotados. Israel perdeu nessa batalha, naquele dia, 4.000 homens. Então o povo de Israel não entendeu porque eles tinham perdido a batalha e foram perguntar para o Senhor por que eles perderam a batalha. Então eles tiveram uma ideia. Eles pensaram, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a Arca da Aliança e nós vamos trazer a Arca da Aliança para que o Senhor nos salve das mãos dos filisteus. Então, porque a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Então eles falaram, bom, se a Arca da Aliança é essa presença de Deus, nós vamos trazer essa presença de Deus. Só que eles não entendiam que não era somente a presença de Deus. Não adianta você querer buscar a presença de Deus quando tem um monte de coisa errada na sua vida que você precisa consertar, você precisa acertar. Não adianta falar assim, Deus vem aqui e me ajuda ali e eu vou vencer. Então eles vão e trazem essa Arca da Aliança. E aí eles saem para batalhar contra os filisteus. E sabe o que acontece? Eles perdem novamente. Só que agora eles não perdem 4.000 homens. Agora eles perdem 30.000 homens. E com um detalhe, a Arca da Aliança é levada embora. O povo filisteu leva a Arca da Aliança embora. O povo filisteu leva a Arca de Ebenezer para Asdod.
Então essa arca da aliança, ela fica lá no território filisteu. Só que acontece que a arca da aliança, ela tinha que ficar no meio do povo de Deus. Então, no meio do povo filisteu, a arca da aliança começou a trazer desgraça para aquele povo. E naqueles 7 meses que a arca da aliança ficou ali, trouxe muita desgraça. Então, o povo filisteu falaram: olha, nós não podemos ficar com essa arca aqui. Essa arca está trazendo desgraça no meio da gente. Vamos devolver essa arca. Nós não podemos ficar, que ela vai continuar trazendo desgraça no meio do povo. Então eles levam a arca para uma cidade de fronteira chamada Bet-Semes. E lá o povo de Bet-Semes envia um recado para o povo de Kiriat Jearim para buscar essa arca da aliança. Então eles vão lá, buscam essa arca da aliança. E a arca da aliança fica na casa de Abinadab. E ela ficou na casa de Abinadab ali por 20 anos. E nesse tempo em que a arca da aliança estava na casa de Abinadab, o povo de Israel começou a buscar o Senhor com muitas súplicas. Porque o povo de filisteu ainda continuava aterrorizando o povo de Israel. E eles começaram a buscar o Senhor com muitas súplicas, para que o Senhor os livrasse das mãos dos filisteus. Então é aí que começa a nossa história. 1 Samuel capítulo 7. É dentro desse contexto que começa a nossa história. Então, o povo de Israel sai para batalhar uma vez contra os filisteus, são derrotados, perdem 4.000 homens. Saem para batalhar a segunda vez, já com a arca da aliança no meio deles, perdem de novo, 30.000 homens e a arca é tomada. Depois de 20 anos, então, e eles buscando o Senhor com súplicas, é onde o nosso texto entra. 1 Samuel capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 10, diz o seguinte: a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos balaíns, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúna todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que Ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Israel já tinha experimentado vários moveres da parte de Deus no meio deles. Eles já tinham experimentado várias vitórias sobre outros povos. Eles já tinham experimentado vários milagres no deserto. Eles já tinham experimentado a travessia do Mar Vermelho. Mas esse povo teimoso, esse povo de Israel, eles viviam uma vida de altos e baixos com o Senhor. Tipo um crente montanha-russa, uma hora lá embaixo, uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo, uma hora lá em cima. Então, eles começaram a clamar, porque eles queriam novamente que o Senhor operasse no meio deles, que o Senhor fizesse maravilhas no meio deles novamente. Então eles começaram a buscar o Senhor. E Deus respondeu às orações daquele povo.
E finalmente eles conseguiram derrotar um povo que já estava atravessado na garganta deles, os filisteus. O que eu quero dizer para você essa noite é que você pode viver novamente o mover de Deus. Porque você não tem mais tanta vontade de orar como você tinha antes. Porque você não tem mais tanta sede da palavra como você tinha antes. Porque você não vive mais aqueles momentos de lágrimas na presença de Deus, quando você se fechava no seu quarto e clamava a Deus, e você sentia claramente a presença de Deus. Porque esse mover não acontece mais. É isso que Deus quer falar para você essa noite. Ele quer fazer de novo isso na sua vida. Ele quer fazer isso na sua vida espiritual novamente. Ele quer fazer isso na vida da igreja. Ele quer fazer de novo essas coisas. Assim como Ele fez com o povo de Israel. E se nós observarmos o texto, há princípios muito valorosos e importantes que nós precisamos seguir, para que esse mover de Deus venha novamente sobre a nossa vida. Você quer experimentar esse mover? Glória a Deus, eu também quero. Olhando para esse texto, nós podemos aprender esses princípios que vão nos ajudar. Como o povo de Israel que viveu aquele mover de Deus, o Senhor veio com estrondo, colocou o povo filisteu em pânico, e Israel finalmente conseguiu derrotar aquele povo. O Senhor vai bradar na sua vida, e coisas que aconteciam antes, sobrenaturais, coisas de Deus que aconteciam sobre sua vida, acontecerão novamente. Amém, irmãos? Queria compartilhar alguns princípios com você nessa noite, para que esse mover de Deus venha acontecer. 4 princípios então. Então, primeiro, entregue-se totalmente ao Senhor. Versículo 3 diz o seguinte: e Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagre ao Senhor, e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Para viver o mover de Deus, é necessária uma entrega total ao Senhor. Agora, de que forma nós nos entregamos totalmente ao Senhor? Versículo 3 diz, olha o que Samuel diz para ele: livrem-se então dos deuses estrangeiros. Havia no meio do povo de Israel algo que não estava agradando a Deus. Estava no meio do povo de Israel deuses estrangeiros, que também eles estavam se curvando, estavam adorando, estava com aqueles deuses no meio deles. Eles estavam desobedecendo o primeiro dos 10 mandamentos, que dizia: não terás outros deuses diante de mim. Então a primeira coisa que eles precisavam fazer era se entregarem totalmente ao Senhor. Para nós vivermos esse mover de Deus, irmãos, há necessário uma entrega total. O que isso tem a ver? Nós precisamos tirar do nosso meio coisas que não estão agradando ao Senhor. Muitas vezes você não vive o mover de Deus porque tem coisas na sua vida que Deus não está se agradando. E aí você quer que Deus venha com mover, você quer experimentar uma experiência sobrenatural com Deus, mas não acontece porque tem coisas dentro de você ou dentro da sua casa que não estão agradando a Deus. E é interessante essa palavra, livrem-se, livrem-se. Essa palavra no texto tem um sentido de libertação. Eles precisavam se libertar daqueles deuses, daquelas imagens, para que o Senhor pudesse operar novamente maravilhas no meio deles. Meus irmãos, se vocês querem viver o mover de Deus, vocês precisam se libertar de coisas que não agradam a Deus. Às vezes nós estamos presos a coisas que não agradam a Deus. Nós estamos presos a essas coisas. E essas coisas nos impedem
de viver esse mover de Deus. Talvez deuses na sua vida sejam redes sociais, bens materiais, objetivos pessoais. Eu não estou dizendo que você não pode usar redes sociais, que você não pode ter objetivos pessoais, bens materiais, não é disso. Mas eu estou dizendo que tem pessoas que estão dedicando mais tempo, mais o coração e sentimento nessas coisas, e isso Deus não tem visto com bons olhos. Dedicando muito tempo e colocando o coração nessas coisas. E Deus não tem se agradado disso. E é interessante que o texto fala de uma libertação, e logo em seguida o texto fala sobre uma consagração, e nós precisamos entender. Então primeiro Samuel falou para o povo, olha, livrem-se, se libertem dessas coisas, porque Deus não agrada a essas coisas. E agora Samuel fala para eles, olha, consagre ao Senhor. Irmãos, sabe qual que é o significado dessa palavra consagrar no texto, no grego? Ela tem o sentido de estar com as mãos cheias. O que isso significa? Samuel estava dizendo ao povo, olha, vocês precisam se libertar das coisas que Deus não agrada, e se encher as mãos das coisas que Deus agrada, encher as mãos das coisas de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estamos com as mãos cheias de Deus, não há espaço para as coisas do mundo. Uma pessoa que tem a mão cheia de Deus, que está consagrada a Deus, não cabe coisas do mundo dentro da mão dela. Então eles precisavam se libertar e se consagrar. Irmãos, nós jamais viveremos o mover de Deus se estivermos presos a coisas que Deus não aprova, e se nós estivermos cheios com coisas do mundo. A sua mão está cheia do que para você oferecer a Deus? O que você tem colocado dentro da sua mão? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz que nós fomos comprados por um alto preço. Então entenda isso. Você foi comprado por um alto preço. Se você foi comprado, significa que você tem um dono. Se você tem um dono, significa que você não é mais dono da sua vida. E se você não é mais dono da sua vida, você não pode viver a vida da forma como você bem entende. Isso é muito sério. E o preço que foi pago pela nossa vida foi muito alto, custou o sangue de Jesus. Então nós podemos dizer que nós somos duplamente de Deus. Primeiro, porque Deus nos criou. Segundo, porque Ele nos comprou de volta através do sacrifício de Jesus. Então, se eu fui comprado por um alto preço, eu não posso sair fazendo as coisas que eu bem entendo, da maneira que eu penso. Eu tenho um dono, e esse dono tem um propósito para a minha vida, e tem valores para a minha vida. Então muitas pessoas não vivem o mover de Deus, porque não se entregam totalmente ao Senhor. Entregam somente em partes. Em algumas áreas ele consegue entregar para Deus, mas outras áreas da sua vida ele não entrega. É necessária uma entrega total. Como Paulo dizia, estou crucificado com Cristo, e já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Segundo princípio que nós podemos observar no texto, versículo 4 e 5, ofereça um culto verdadeiro para Deus. Versículo 4 e 5 diz o seguinte: assim os israelitas se livraram dos balaíns, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Para o mover de Deus acontecer, eles precisavam oferecer a Deus um culto verdadeiro.
Talvez a ideia que você tenha de culto é algo realizado somente aqui no templo. É algo realizado somente aqui dentro das quatro paredes. Mas eu vou trazer uma ideia para você entender o que significa culto. A palavra culto significa cultivar, cuidar, tratar, honrar e venerar. Então o povo de Israel não estavam prestando um culto, oferecendo um culto verdadeiro. Eles não estavam honrando a Deus, tendo no meio deles ídolos. Eles não estavam oferecendo um culto verdadeiro. Eles não estavam cultivando a comunhão com o Senhor. Eles não estavam honrando a Deus com aquelas imagens. O culto verdadeiro, irmãos, envolve exclusividade. Exclusividade. E se o povo de Israel quisesse viver novamente o mover de Deus, eles deveriam prestar culto somente ao Senhor, porque eles estavam prestando culto àquelas imagens. Eles estavam prestando culto àqueles deuses, àqueles falsos deuses. Por isso que o mover de Deus não acontecia. Por isso que eles foram buscar a presença da Arca da Aliança, foram buscar a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, mas não adiantava. Por quê? Tinha outras imagens, não adianta ir buscar a arca, sendo que tem outros ali junto. Deus é exclusivo, eles tinham que tirar tudo aquilo, aí sim, vamos trazer a arca. Tem muitas pessoas que vêm à igreja para cultuar as pessoas, vêm à igreja para cultuar a liturgia, a programação, vêm à igreja para cultuar a si mesmo. Tem pessoas que às vezes saem aqui da igreja reclamando da música, dizendo: olha, aquela música não é muito o meu estilo, aquela música ali não faz, eu não gosto daquele estilo de música, não faz o meu tipo. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: para quem é a música que a gente canta aqui dentro? Se é para você, você pode opinar. Agora, se é para Deus, não importa se você vai gostar ou não. Ao menos que Deus falou para você: olha, eu não gostei dessa música. Então às vezes a gente quer vir no mover de Deus, e a gente vem com o coração dessa forma. E a gente precisa então oferecer um culto verdadeiro a Deus, onde é Deus que é adorado, é Deus que é glorificado. Um culto verdadeiro é isso, é prestar culto somente ao Senhor. Samuel foi claro. Olha só o que eles fizeram, irmãos, porque o mover de Deus veio. E começaram a prestar culto somente ao Senhor. Por que o texto está falando somente ao Senhor? Porque antes eles estavam prestando culto a outros deuses também. Só que depois Samuel fala outra coisa também, a respeito de um culto verdadeiro. Um culto verdadeiro envolve comunhão. Porque Samuel disse para o povo: reúnam todo Israel. O que ele estava dizendo? Olha o seguinte, agora nós precisamos da unidade, nós precisamos estar juntos. Sabe o que isso ensina para a gente como igreja? Muitas igrejas não experimentam o mover de Deus, sabe por quê? Porque os membros não vivem em unidade, é cada um pensando de um jeito, é cada um caminhando na sua própria direção. Samuel estava dizendo: olha, reúnam todo Israel, vocês precisam ter unidade, nós vamos trabalhar no mesmo propósito. E muitas igrejas não vivem o mover de Deus por causa disso, porque os membros não estão dentro do mesmo propósito, da mesma visão, pensando em unidade. Ao invés de viver o mover de Deus, muitas igrejas estão vivendo, sabe o que? Racha, igrejas rachando, membros saindo e fundando outras igrejas. Samuel falou: reúna todo Israel, eles deveriam estar juntos no mesmo propósito. Há uma bênção através da unidade. A unidade, ela é poderosa porque fortalece a igreja para combater contra Satanás. A unidade da igreja é poderosa porque preserva a saúde da igreja, quando os membros estão dentro do mesmo propósito da unidade. E aí o mover de Deus vem. Uma igreja que está em comunhão, que está no mesmo propósito, lutando por essa unidade, o mover de Deus acontece.
onde essa unidade leva aos membros da igreja a adorar somente o Senhor, a honrar somente o Senhor. Terceiro princípio que eu aprendo nesse texto: desenvolva um coração quebrantado. Você quer viver o mover de Deus? Você precisa desenvolver um coração quebrantado. Versículo 6, olha o que diz: quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Irmãos, para viver o mover de Deus, nós precisamos desenvolver um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração arrependido. Um coração quebrantado é um coração disposto a ser tratado por Deus, disposto a ser melhorado por Deus. É um coração humilde, é um coração que está aberto para que o Senhor possa operar. Isso é um coração quebrantado. Então Israel começou a demonstrar esse coração quebrantado, tirando água e derramando perante ao Senhor em forma de arrependimento. E diante disso, olha o que eles fizeram primeiro: naquele dia jejuaram. Então o coração quebrantado do povo levou eles a quê? A jejuarem. Eles disseram: olha, nós não podemos agora satisfazer a nossa carne, nós precisamos de uma restauração, nós precisamos de um conserto, nós precisamos de algo sobrenatural do Senhor. Então nós vamos fazer o seguinte: nós não vamos alimentar a nossa carne, nós vamos fazer um jejum e nós vamos alimentar o nosso espírito. Porque eles estavam com o coração quebrantado, com o coração disposto a ser tratado e restaurado por Deus. E depois de jejuarem, eles começaram a reconhecer os seus pecados. Eles disseram: temos pecado contra. Eles começaram a se arrepender. Eles começaram a dizer: Senhor, nós pecamos, nós falhamos, nós desobedecemos o Senhor, nós colocamos Deus no nosso meio, nós prestamos culto a outros deuses, mas agora nós estamos dispostos. Por isso que eles arrancaram todos aqueles deuses no meio deles. Eles começaram a jejuar, começaram a suplicar, porque eles queriam viver novamente, eles queriam que o Senhor fizesse de novo aquelas coisas que o Senhor tinha feito já no meio deles. O povo de Israel reconheceu o pecado. Irmãos, o coração quebrantado, ele busca a restauração. E eles estavam clamando para serem restaurados. O mover de Deus acontece quando corações quebrantados buscam essa restauração por parte do Senhor. Talvez a pergunta que fica em sua mente é a seguinte: mas pastor, como que eu faço para desenvolver esse coração quebrantado? Como que eu faço? Eu quero ter esse coração quebrantado. Como que eu faço? Primeira coisa: o orgulho deve dar lugar à humildade. Tiago capítulo 4 versículo 6 diz que Deus resiste aos soberbos e concede graça aos humildes. Quer ter um coração quebrantado? Deixa de ser orgulhoso e começa a admitir as suas falhas. Começa a olhar para dentro de você. Olha para dentro de você do que para os outros. Nós estamos vivendo uma época que a gente tem que falar mais de Deus, menos de nós e nada dos outros. É falar mais de Deus, menos de nós e nada dos outros. Segundo, a justificação deve dar lugar à confissão. Porque muitas vezes a gente começa a justificar: ó Senhor, até na nossa oração de pedir de perdão: ó Senhor, eu quero te pedir perdão, mas o Senhor sabe, né? Eu fiz isso por causa disso, mas eu fiz isso por... Irmão, não perca tempo se justificando. Errou, pecado é errar o alvo. Você errou o alvo e pronto, acabou. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi falhava, pecava, mas ele não ficava se justificando, ele se quebrantava perante o Senhor, ele tinha um coração quebrantado, ele se arrependia rápido. Você pode viver esse mover de Deus, mas é necessário ter um coração quebrantado, disposto a ser trabalhado por Deus, a negar os desejos da carne para satisfazer os desejos do Espírito, a ser restaurado pelo Senhor. Irmãos, preste bem atenção que eu vou dizer para você. Deus não vai olhar a sua aparência, Ele vai olhar o seu coração. Segundo,
Deus não vai olhar a sua atitude, Ele vai olhar a motivação que está atrás daquela atitude. Porque a sua atitude pode estar correta, mas a motivação não. Porque pode ser que você venha cantar aqui na frente, a atitude é legal. É legal cantar aqui, oferecer o meu dom. Mas e a motivação? Por que eu estou aqui cantando? Então Deus não vai olhar a sua atitude, porque a atitude pode estar correta, mas a motivação não. Que nota você daria para o seu coração? Se você está insatisfeito com o seu coração, quero dizer para você que o médico dos médicos está disposto a fazer um transplante em você, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, amém? Para viver esse mover de Deus, nós precisamos desenvolver esse coração quebrantado. Um coração quebrantado Deus não vai desprezar, amém? Quarto e último princípio, ore constantemente, versículo 8 ao versículo 10. E disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, o Senhor lhe respondeu. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Irmãos, entenda bem o que eu vou falar para você. Não existe mover sem vida de oração. Não existe. Você nunca irá experimentar o mover de Deus se você não se dedicar à oração. Se você olhar para as histórias dos avivamentos, todos eles começaram com uma vida dedicada à oração. Quando o povo de Israel viu os filisteus se aproximando, o que eles disseram para Samuel? Não pare de clamar por nós. Irmãos, muitas vezes a gente vem ao culto e a gente sai do mesmo jeito. E aí às vezes a gente pensa que o culto foi frio, que a equipe de louvor foi desafinada, que o pastor não pregou na unção. Mas eu vou dizer para você o seguinte: o culto é resultado da sua vida de oração durante a semana. Se você teve uma vida de oração durante a semana, o culto será um banquete. Mas se você não teve vida de oração durante a semana, o culto será sobras de comida do dia anterior. A pergunta que fica é: o que você tem comido? Um banquete? Ou sobras de comida do dia anterior? Irmãos, o culto é a cereja em cima do bolo. Quando você tem uma vida de oração durante a semana, você busca a Deus durante a semana, quando você vem ao culto, Deus vai bradar sobre sua vida, Deus vai falar com você, você vai experimentar coisas maravilhosas. Mas por quê? Porque você regou, você semeou durante a semana. Agora tem gente que não abre a Bíblia, não ora, aí quer que aconteça um milagre aqui no culto, quer que aconteça tudo de uma vez em 2 horas. Poxa, irmãos, a semana inteira se alimentando de coisas fúteis, coisas importantes, mas muitas vezes tem coisas fúteis que a gente se alimenta durante a semana. Não estou falando de pecado, estou falando de coisas fúteis, coisas que não vai levar a nada. E aí a gente vem para o culto, sem vida de oração, sem leitura da palavra, e vem aqui e quer que o mover de Deus aconteça. Por isso tem muita gente saindo falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal da equipe do louvor. Por quê? Não teve vida de oração durante a semana. Vai experimentar a presença de Deus aqui? Não vai. Não vai. Não existe mover de Deus sem vida de oração. O que aconteceu quando Samuel começou a orar e clamar pelo povo de Israel? Versículo 9 diz o seguinte: que o Senhor, e ele clamou ao Senhor a favor de Israel, e o Senhor lhe... Irmãos, você já pensou isso na sua vida? Você orando e Deus respondendo, você orando e Deus respondendo, você orando e Deus respondendo. Vale a pena dizer para você que não é também uma resposta. Porque às vezes a pessoa fala: Deus não respondeu a minha oração. Como não respondeu? Ele disse que não. Ele respondeu. Quem disse que ele precisa dizer sim toda hora?
a gente precisa entender que o não de Deus talvez seja um livramento. Eu garanto, se você orar, você não vai ficar sem resposta. Talvez Deus não dê a resposta que você queria, mas sem resposta você não fica. Então o mover de Deus começa com uma vida de oração. Se estou com dificuldades, o que eu vou fazer? Eu vou orar pedindo ajuda. Se eu estou feliz, eu vou orar agradecendo. Se eu quero experimentar o mover de Deus, eu vou orar buscando. Se eu estou no mover de Deus, eu vou orar para permanecer no mover. Porque o que a palavra de Deus diz? Aquele que está em pé, ore para que não caia. Separe um tempo, um lugar, onde você entra, fecha a porta, e é só você e Deus. Você entra no seu lugar secreto, e Deus, que já está em secreto, Ele já está ouvindo a sua oração. Mas a gente precisa separar esse lugar, para estar com Deus, estar a sós com Deus. Você pode viver esse mover de Deus. A nação de Israel, quando ela praticou esses princípios, quando ela seguiu as orientações de Samuel, eles conseguiram derrotar um povo que estava já aterrorizando eles por muito tempo. Eles já tinham perdido 2 batalhas importantes. A primeira perdeu 4.000 homens, a segunda perdeu 30.000 homens e a arca foi levada. Mas na terceira batalha, quando eles fizeram tudo isso que o Senhor compartilhou com você nessa noite, o Senhor trovejou. A Bíblia diz, então foi o Senhor que lutou por eles. O Senhor trovejou e colocou o povo filisteu tudo em pânico. Aí Israel foi lá, se aproveitou e derrotou o povo filisteu. Eles já tinham experimentado vários moveres, mas o que aconteceu? Eles começaram a se desviar e começaram a colocar no meio deles coisas que não eram de Deus. Por isso que eles experimentaram derrotas, mas a vitória voltou a acontecer por quê? Porque se arrependeu e acertou a vida. Meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, quero dizer para você que o mover de Deus pode acontecer na sua vida, mas você às vezes precisa fazer alguns consertos, algo que não está bem ajeitado, não está bem alinhado, não está bem correto, para que Deus possa trovejar sobre a sua vida também. Agora, deixa eu dizer algo interessante, que como um garimpeiro, eu fui garimpando a palavra de Deus, e eu percebi algo interessante no texto que me chamou a atenção. O lugar que Israel perdeu 30.000 homens, e onde a arca foi tomada, o nome do lugar chamava Ebenezer. Depois, quando Israel fez tudo isso, consertou a vida e derrotaram os filisteus, Samuel foi lá, edificou um altar, uma pedra, e sabe qual o nome que ele deu a essa pedra? Ebenezer. Eu fiquei encucado com aquilo. Eu falei, puxa, quando o povo de Israel lembrava de Ebenezer, o que eles lembravam? Poxa, lá em Ebenezer nós perdemos 30.000 homens, e a nossa arca foi tomada. Agora eles vencem, e Samuel coloca o mesmo nome daquele lugar. Isso está lá em 1 Samuel 4, quer ver? Olha só, versículo 1, nessa época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus, eles acamparam em Ebenezer. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. O massacre foi muito grande, Israel perdeu 30.000 homens. A arca do Senhor foi tomada. Aonde foi toda essa desgraça aqui? Em Ebenezer. Agora 20 anos depois, 1 Samuel 7. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Irmãos, por que Samuel fez isso? Por que Samuel colocou o nome naquela pedra de Ebenezer? Talvez porque Samuel queria lembrar o povo de Israel que a derrota se transformou em vitória. O que isso quer dizer a mim e a você? Você está seguro aí? Segura na cadeira aí. Sabe o que o Senhor está dizendo para você?
que quando vier o mover de Deus, aquilo que fazia você sofrer não vai fazer mais. Aquilo que fazia você chorar não vai fazer mais. Aquilo que lhe trazia terror não vai trazer mais. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Com essa pedra eles reconheceram a presença de Deus no meio deles. E eles estabeleceram um memorial para o futuro. Para sempre quando eles olhassem para aquela pedra, eles poderiam lembrar: até aqui nos ajudou o Senhor. Aquilo que era derrota, aquele povo que nos atormentava, aquele povo que colocava medo em nós, agora não coloca mais. E a Bíblia diz que o estrago foi tão grande, que os filisteus nunca mais vieram ao território de Israel. Israel decidiu voltar-se para Deus, e eles experimentaram o mover de Deus. Talvez é isso que Deus está falando para você. Talvez Deus está com saudade de você, está com saudade daquelas orações que você fazia quando você aceitou a Jesus, está com saudade da sua fome pela palavra, está com saudade dos valores que você imprimia na sua vida. Tinha coisas que você não colocava dentro da sua casa de maneira nenhuma, mas agora você está permitindo entrar. Uai, por que o que não era certo agora virou certo, irmãos? O que não era certo virou certo. Não, se não é certo, não é certo amanhã, não é certo daqui 1 ano, não é certo daqui 10 anos. Por quê? O que não era certo agora está virando certo. O mover de Deus pode acontecer na sua vida novamente, mas fique atento a esses princípios que o Senhor nos ensinou. Entregue-se totalmente ao Senhor. Ofereça um culto verdadeiro a Deus. Um culto verdadeiro é onde Deus é o centro. Desenvolva o coração quebrantado, coração humilde, um coração disposto, aberto a ser tratado por Deus. E ore constantemente. Faça isso e você verá o mover de Deus sobre a sua vida. E eu queria terminar com um versículo lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Diz o seguinte: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Deus quer realizar de novo o mover dele na sua vida, mas você precisa, como povo de Israel, com súplicas, clamar por isso. Fique em pé, que o Senhor possa aplicar essa palavra ao seu coração, e nós vamos ter um tempo agora de oração. Ebenezer, este foi o local que um certo dia na sua história, Deus te trouxe aqui à frente para poder ter um momento contigo. Este foi um espaço que você veio, se consagrou, talvez ali você se batizou, mas hoje também é o espaço, Ebenezer, onde você poderá voltar aqui, para fazer de novo, a mesma oração, que alguns anos você fez, ou alguns dias você fez. Senhor, eu preciso de novo do teu toque. Eu preciso de novo queimar em mim o fogo do teu Espírito. Eu preciso de novo ser aliançado, cercado pela tua promessa, porque uma certa ocasião da sua vida você veio de mãos vazias, e aqui Deus te fez um homem, uma mulher, uma pessoa consagrada. Pastor Jean foi um instrumento de Deus para dizer que consagrado é aquela pessoa que tem mãos cheias. E talvez você já teve mãos cheias, mas hoje suas mãos se encontram vazias. E de novo Deus está te dizendo: venha, somente Ele pode de novo encher as suas mãos e te mostrar que você é consagrado. Quero convidar você que está com as mãos limpas,
mas que está com as mãos vazias, ou que talvez está com as mãos sujas e continua com as mãos vazias, quero convidar você para o Ebenezer de Deus. Saia do seu lugar, eu quero orar por você. Não estou te fazendo um convite para aceitar a Jesus, estou falando para você que já tem Jesus, mas está com a mão vazia ainda. Quero chamar você para falar: Senhor, muitas das ocasiões o teu Espírito me chamou, me convidou para orar, para interceder, mas eu não consigo, Deus. Eu não estou conseguindo colocar a prática da oração todos os dias diante do teu altar. Minha oração está deixando de ser subida ao céu, porque eu não tenho aberto a minha boca para orar como outrora. Eu não tenho chorado por alguém, não tenho clamado por alguém. O Brasil está do jeito que está, e a igreja continua do mesmo jeito que está. E nós somos a luz, nós somos o sal. Nós precisamos de novo do brilho da glória de Deus. Precisamos de novo da glória, do sobrenatural, dos sinais, dos prodígios, dos milagres, porque eles seguirão os que creem. Você crê? Como está a sua mão? Você levanta abençoando a nação? Você olha para a pessoa e tem poder e autoridade? Ou você continua no seu lugar de novo, estático, frio? Deus está te chamando para pegar fogo de novo, meu irmão. Deus está te chamando, fala assim: ó, abra a tua boca, profetiza, abra a tua boca e cumpra teu chamado, cumpra teu ministério. Saia para fora, voe. Para isso Deus te chamou, para lugares mais altos. O Espírito Santo vem do céu, ele paira e te dá a graça do recomeço. Ele te dá a graça do recomeço. Ele pode soprar em você de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Existe mais de Deus, existe muito mais do Senhor na tua vida. Eu quero orar, assim como Samuel fez. Samuel simplesmente orou, e enquanto ele orava sobre a vida daqueles homens, Deus trovejou e modificou a história daqueles homens. Eu vou orar por você agora. Senhor, ao toque da trombeta, ao toque, ao som dos músicos, dos levitas, quando a adoração subir, eu quero te pedir que o céu desça neste lugar, que o Senhor troveja sobre este lugar, a tua glória, a tua Shekinah, a tua bênção, a tua cura, os teus sinais, o teu poder. E em nome de Jesus, opera no meio de nós mais uma vez a manifestação de Pentecoste. Capacita a tua igreja, sara a tua igreja, cura a tua igreja. Ó vento que vem dos quatro cantos da terra e sopra em direção ao nosso Deus, norte, sul, leste, oeste, sopra na vida desses irmãos e encha-lhes, ó Deus, com teu Espírito, Espírito de vida, Espírito Santo de Deus. Traga fogo, traga renovo, traga aliança, traga cura, traga restauração, traga poder, traga virtude, traga óleo, traga unção. Traga, Espírito Santo, a tua presença gloriosa. Traga a tua vida derramada nessas vidas. Traga o teu óleo derramado nessas cabeças. Que eles sejam consagrados. Que as mãos deles agora, pelo poder do nome de Jesus, alcancem a promessa e tomem posse de tudo que o Senhor tem reservado para a vida deles. O sobrenatural, a unção do poder, o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito Santo nós clamamos nesta hora. Venha e abra os sepulcros, restaura a vida, restaura poder, restaura, Senhor, na vida deles os dons, o chamado, a capacitação, o revestimento. Vai de novo, vai de novo, vai de novo.
as tuas mãos assim, dizer: Deus, olhe para mim, igreja, do jeito que eu estou fazendo. Não durma não, não durma não. Ebenezer, Deus está aqui. Por onde Deus passa, Deus transforma. Por onde Deus passa, Deus traz cura. Porque por onde Deus passa, sinais acontecem. Com as mãos do jeito que você está, pode contemplar as suas mãos, talvez vazias, e você tem aí nas suas mãos o controle, o poder de muitas coisas que você pode escolher. Mas você nessa noite está dizendo para Deus: eu escolhi te entregar os meus sonhos, os meus projetos, os meus objetivos, as minhas motivações, as minhas atitudes. Eu sei que tem gente aqui com sonho de casamento. Eu sei que tem gente aqui com sonho de ter filho. Eu sei que tem gente aqui com sonho de ter casa própria, de ter carro, de ter uma moto, de ter bicicleta. Eu sei. Tem gente que tem sonho de passar no concurso. Tem gente que tem sonho porque tem causa na justiça. Sabe o que nós vamos fazer agora? Como Samuel orou e o povo foi abençoado, nós vamos fazer a mesma oração. Senhor, pega tudo isso, não está mais vazio, Senhor. Nós entregamos no teu altar. Levante diante do Senhor sua mão e fale: Senhor, é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Entrega, 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 entrega. E fala: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. A única coisa que eu quero é a tua presença, porque a presença do Senhor será tão abundante na tua vida, tão forte na tua vida, que todo o fardo, todo o peso do pecado já acabou. E aqui hoje o Ebenezer, o novo, o Ebenezer, o tempo novo de Deus acontece na sua vida. E você receberá pela fé, pela graça de Deus, este renovo, esta aliança. E a presença do Senhor será a tua guarita, a tua entrada e a tua saída. E Ele fartará a tua alma, e viverás abundantemente como um agraciado, abençoado, porque é assim que Deus te vê, como abençoado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Abba Pai, e o poder do próprio Espírito de Deus, que nos traz esse consolo, que nos abraça, que chora conosco, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que este Consolador faça de novo e de novo, abundantemente, fluir em sua vida rios de misericórdia, graça e favor. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Levanta-te como um guerreiro, como mais do que vencedor em Cristo.